Olá pessoal, vamos para a aula 332, reflexão total ou reflexão interna total. Pois bem, a aula de hoje é extremamente interessante num aspecto que eu vou falar, que é o aspecto prático. Só que antes de vermos a prática da reflexão total, nós veremos o quê? Nós veremos o fenômeno. O que é a reflexão total? Na aula passada, nós vimos a refração, que era quando a luz mudava de velocidade. Geralmente, quando muda de velocidade, é quando muda de meio. Há exceções de mudar de meio sem mudar a velocidade, tá? Que daí não é refração. A refração é mudar a velocidade. Mas geralmente, quando muda de meio, muda-se também a velocidade da luz. Se a incidência for oblíqua, não basta mudar de velocidade. Se a incidência for oblíqua, o raio de luz desvia. O desvio só acontecerá se houver mudança de velocidade, refração, e incidência oblíqua. Porque eu te mostrei uma refração sem desvio, quando incide a 0 ou 90? 0 graus com a normal. Pois bem, nós vamos agora aqui, dar uma olhada em 3 situações. Podemos até botar 4 situações se quisermos. É sempre meio 1 e 2, tá? Aqui N1, N2, aqui N1, N2, N1, N2, N1, N2. Bom, eu vou te mostrar uma figura para te testar, para ver se tu lembra isso aqui da aula passada. Eu vou colocar um raio incidente do meio 2 para o 1, não do 1 para o 2. Então, do 2 para o 1, olha aqui o que vai acontecer. E eu vou te mostrar o que é isso aqui mesmo? Esse aqui é o raio incidente. Ó, tá vendo o sentido da flechinha? Aqui é a normal. E olha o que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o raio refratado, RR ou R', se afastando da normal. Vamos ver se tu lembra. Se o ângulo aumentou, é porque a velocidade, ângulo e velocidade, proporção, na verdade é seno de ângulo com velocidade. Se aumentou o ângulo, a velocidade aumentou, mas se a velocidade aumentou, o índice diminuiu. Então eu já sei que N1 é menor do que N2. Tá vendo? Eu estou indo de um meio mais refringente para um meio menos refringente e com isso, então, eu aumento a velocidade e por isso que aumenta o ângulo. Quer que me diz tudo isso? Lei de Snell-Descartes. Até podemos colocá-la aqui no cantinho. Seno por seno, V por V, N por N. Então eu posso botar se eu quiser. Seno R, meio R é o meio 1. Então, V1 e aqui o 1 no denominador. Seno de I, meio 2, o índice é inverso. Lembra? Isso aí tudo é revisão da aula passada. Agora, o que vai acontecer? Tá vendo? Eu incidi obliquamente. Agora eu vou incidir nesse mesmo meio de N2 para N1, de mais para menos refringente, eu vou incidir com um pouco mais de ângulo. Então eu vou incidir com um pouco mais inclinado. Então o que vai acontecer? O raio de luz estava saindo assim, ele vai sair mais inclinado ainda, tá? Porque ele sempre tem que se afastar da normal. Então tá aqui um outro ângulo de incidência, se afastou mais ainda, que podemos até chamar de I', R', se afastou mais ainda. Agora, olha a situação interessante aqui. Vai chegar um momento que eu inclino aqui, eu coloco um ângulo de incidência tal que se afasta tanto, que o máximo que pode se afastar da normal, o máximo que eu tenho, é quando o ângulo de refração é 90 graus. Pois bem, nós chamamos esse ângulo de incidência de limite quando de um meio. Nota que tem que ser de um meio mais para menos refringente, para a velocidade aumentar e ele se afastar cada vez mais. Então,
O ângulo de incidência igual a limite é porque o raio de luz refratou o máximo possível. Até podemos botar aqui, ó, refração máxima, 90 graus. Então, o que é o ângulo limite de incidência? É aquele ângulo em que o raio de luz se afasta, então tem que ser de mais para menos. Aí de lá para cá, bom, de lá para cá aconteceria o inverso. Eu faria isso aqui, raio de luz. Lembra o princípio da reversibilidade? Se eu inverter o caminho do raio luminoso, eu incidiria aqui e sairia aqui. Incidiria aqui e sairia aqui. Se eu incidisse com 90, o máximo que ele inclinaria seria esse igual ao ângulo limite. Mas daí não tem muita graça, tu vai enxergar por que não tem muita graça. O que tem graça é fazer o que nós vamos fazer aqui. Que é o seguinte, fui inclinando, foi se afastando. Quando eu inclinei com um ângulo chamado de ângulo limite, o que aconteceu? A refração foi máxima. E qual é a máxima? 90 graus. E o que acontecerá, olha que interessante, quando nós fizermos uma incidência com um ângulo maior do que o limite? Então eu faço aqui, ó, uma incidência tal que é maior que o ângulo limite. O que acontecerá? Não mais refrata. Sabe o que acontece? A partir de agora, o raio de luz apenas se reflete. Então nós temos aqui agora uma reflexão da luz obedecendo a lei da reflexão. R refletido igual a incidência. Essa reflexão que surgiu a partir da incidência cada vez mais oblíqua, essa reflexão se chama reflexão total ou interna total. Então, pessoal, notem, se tu se olha no espelho, a luz bate em ti de uma fonte, reflete em ti, vai para o espelho e volta para o teu olho. Aquele espelho da tua casa, ele não reflete 100%, ele reflete, sei lá, 90%, 92%, nem isso, 80%. Não é um espelho que reflete 100%. Agora, essa situação, por que se chama reflexão total? Porque 100% da luz é refletida. Tá? Aqui, ó, lembrem que sempre que ocorre uma refração, já tinha uma parcelinha aqui, ó, eu não tinha representado. Mas havia uma parcela de o quê? Reflexão. Essa parcela refletida ela vai aumentando de intensidade. Essa aqui vai ficando mais fraquinha, a luz vai ficando mais fraquinha, e essa aqui mais intensa, até que chegamos nessa situação e nós temos 100% da luz refletida. A única perda energética é por absorção desse meio N2. O que nós vamos ver agora? Quais foram as condições para que acontecesse a reflexão total? Importante isso, geralmente a questão por aí. Quais são as condições? Primeiro, eu sou obrigado a ir de mais, ó, N2 para N1, de maneira que eu vou de mais para menos refringência. O inverso não dá. Tá? Por exemplo, aqui, ó, exemplo clássico, o ar tem índice 1, a água tem índice 1,33 para a luz amarela lá da lâmpada de sódio, que nós vimos na outra aula. Então, pessoal, nós vimos na aula 330, na verdade, há 2 aulas atrás. Então, eu poderia, ó, então, ar, índice 1, água, índice 1,33. Só poderia acontecer reflexão total da água de mais para o ar. De dentro da água para o ar acontece reflexão total. Agora, o contrário não. Se eu for do ar para a água, eu não consigo reflexão total. Sempre tem que ir de mais para menos índice. E mais, basta ir só da água para o ar? Ó, basta ir. Aqui não está acontecendo reflexão total. Qual é a segunda condição? O ângulo de incidência tem que ser maior que o ângulo limite. Tá bom? Agora, próxima coisa que nós vamos ver. Nós vamos calcular esse ângulo limite. Tá aqui, ó. Olha a situação limite. O ângulo se chama de limite quando o ângulo de refração é 90 graus. Então vamos botar assim, ó. Vamos botar a lei de Snell assim, ó. Seno de I
por seno de R é o quê? Ó, meio incidente, é o meio N2. Então, eu posso botar V2 por, ó, meio incidente é o 2, então V2, proporção direta. Aqui V1, ou N1 por N2. Agora, vamos aplicar a condição da reflexão total. Tá aqui, qual é a condição? Quando o ângulo é o limite, seno do ângulo limite sobre... Ó, olha quanto é que é o ângulo de refração. 90 graus. Seno de 90 graus, tá? Pode ser, agora pode ser V2 por V1 ou geralmente N1 por N2. Então, seno de 90 nós sabemos que vale, seno de 90 nós sabemos que vale 1. Então, como é que vai dar o seno do ângulo limite? A razão entre dois índices de refração. Lá na matemática, a gente sabe que o seno de um ângulo jamais é maior do que 1. Lembra que jamais é maior que 1? O máximo que pode ser o seno de um determinado ângulo é 1, que é o seno de 90. Então, olha o que nós temos aqui. Seno do ângulo limite é N1 por N2. Tá? N1 por N2. Então, se esse valor é sempre maior ou igual a 1, eu sempre vou pegar o menor pelo maior. Daí tu nunca esquece, ó. Olha o macete aqui matemático. Porque se o aluno esquecer, mas eu vou pegar o maior para o menor, aí vai dar uma aberração. Como assim aberração? Sei lá, se eu pegasse o 1,33, o maior por 1, eu ia ter seno de um ângulo é 1,33, mas isso não existe. Então por isso que eu tenho que pegar 1 dividido por 1,33, vai dar um número menor do que 1. Aí existe um ângulo que corresponde ao seno desse valor aí, tá? Então nós temos aí o quê? O cálculo do ângulo limite. O seno do ângulo é a razão entre os índices. Sempre o menor pelo maior. Agora, o mais legal de tudo isso. O mais legal de tudo isso. Tu já ouviu falar de fibra ótica? A fibra ótica é a grande aplicação, da reflexão total. Isso é uma baita questão para cair no Enem, tá? Fibra ótica, ainda não apareceu essa questão. Fibra ótica, ó, se usa em comunicações, tá? Se usa em internet de alta velocidade, em telefonia. Fibra ótica se usa, sabe o que, pessoal? Quando tu vai fazer um exame, uma endoscopia, tu enfia aquele cano lá ou quando tu vai filmar, vai fazer uma cirurgia que tu filma a pessoa por dentro, tu enfia uma fibra ótica que é da espessura de um fio de cabelo, ela é bem fininha, por isso que ela consegue entrar lá dentro do nosso corpo sem causar muitos danos. O que essa fibra ótica faz? Ela é o seguinte, ó, fibra ótica é a grande aplicação da reflexão total. A fibra ótica eu vou colocar ela aqui ampliada, mas ela é bem fininha, ela é da espessura de um fio. Tem fibras mais grossas, mas a maioria é bem fininha. A fibra ótica ela é construída com dois tipos de vidro. Ela tem um núcleo e ela tem uma casca ao redor. Tu coloca um laser, né, que incide, uma luz de um laser que incide e bate aqui, e essa luz ela fica se refletindo, olha lá, ó, ela sofre inúmeras reflexões. Então imagina um caninho assim, que tu coloca a luz de um lado e a luz vai batendo lá dentro, sofrendo inúmeras reflexões e a luz sai do outro lado. Inclusive esse caninho eu posso movimentar ele, girar ele assim, mover, porque a luz ela tá sofrendo reflexões internas lá dentro. Agora, o que ele pode te perguntar da fibra ótica? Tá? Então, tu guia a luz, tu entra a luz de um lado, é como se, imagina um fio todo que vai dar várias voltas. Só que ao invés desse fio, tu vai botar, ao invés de eletricidade ali, tu vai botar o quê? Tu vai botar luz. Tu enfia a luz de um lado e sai luz do outro lado. Interessante, né? Ele pode te perguntar primeiro, olha aqui, ó, se está acontecendo reflexão total, tu já sabe que esse ângulo de incidência é maior que o limite. Segundo, para acontecer reflexão total, do núcleo para a casca, lembra? Tu tem que ir de mais para menos. Então, o índice do núcleo em relação ao índice da casca, quem é que tem maior índice? Do mais para o menos. Então, a casca tem menos índice, que é a condição para acontecer reflexão interna
total. Tá? Então a grande aplicação aí da reflexão total é essa. Existem outras aplicações. Olha que interessante essa que eu vou falar agora sobre a reflexão total também. Vocês já ouviram em filmes que tem desertos, vocês já ouviram falar em miragem? Pois bem, miragem não é algo que a pessoa que está no deserto morrendo de sede não está lá sofrendo delírios. Não, pode até estar sofrendo delírios. Mas olha que interessante é o fenômeno da miragem. Olha aqui, nós temos várias camadas de ar. Próximo da areia, eu tenho um ar muito quente, muito quente. Geralmente, pessoal, o índice de refração, quando tu não souber se é mais ou menos índice, geralmente, há exceções, tá? Geralmente tu pode pensar assim, ó. Quanto mais denso, mais índice. O índice, tu também pode pensar o índice, o N, como se fosse um coeficiente de atrito para a luz. Ele freia a luz. Então, mais índice, mais freia a luz. Tá? É como se fosse um coeficiente de atrito para a luz. Como se fosse, não estou dizendo que é, tá? Então, olha aqui. Nós temos o N, que é o índice de refração. Geralmente, quanto mais denso, tu acha que mais densidade teria mais atrito ou menos atrito no meio? Mais denso, geralmente, eu tenho mais índice, atrapalha mais. Então, eu tenho menos velocidade. Quanto menos denso for o meio, em geral, eu tenho menos índice, atrapalha menos, mais velocidade. Por exemplo, ar e água. Ar e água. O ar é menos denso, então no ar tem menos índice e mais velocidade, tá? Então nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Olha aqui, mais denso, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos botar uma árvore aqui, ó. Nós vamos botar uma árvore aqui. E essa árvore aqui tem uma pessoa, tem um olho de uma pessoa. A luz vai vir da árvore, ó, bate, olha ali. Tá vendo? Por que ela tá se afastando? Ah, porque mais quente tá ficando menos denso e tá diminuindo o índice. Então tá aumentando a velocidade, então tem que se afastar da normal. Vai chegar um momento, ó, então aqui, ó, tá indo de mais para menos índice, mais para menos índice. Se está diminuindo o índice e aumentando a velocidade, tem que cada vez incidir mais inclinado. Então a luz que vem da árvore, ela vai sofrendo várias quebradinhas nessas camadas de ar quente. Chega um momento que o ângulo de incidência é maior que o limite, e aí olha lá o que acontece. Olha lá o que acontece. Tá? E a luz que vem para o olho dessa pessoa é a luz que veio da árvore. Aí sabe o que essa pessoa acha? Essa pessoa acha que tem... Olha lá, ela vê a imagem de uma árvore, lá embaixo. Então ela acha que aqui tem água. Porque na cabeça da pessoa, quando reflete, parece que tem água. Então, mas está refletindo na própria atmosfera, camada de ar quente. Vou te dar um exemplo melhor de miragem. Tu já viu isso? Num dia quente, assim, tu está viajando e tem um asfalto quente. Tu não olha assim e parece que tem água em cima do asfalto? Pois bem, aquilo ali é uma miragem que tu acabou de ver, tá? É uma reflexão da luz na própria camada atmosférica, ok? E por que acontece isso? Porque vai mudando o índice com a temperatura. Mais quente, lembra? Mais quente, menos denso, mais quente diminui a densidade. Vimos lá na termologia. Então aí está, né, dois grandes exemplos da reflexão total. A fibra ótica e a miragem, tá certo? Até a próxima aula. Aquele abraço!